papel do cartão na sociedade em geral é muito de ser essa inclusão ao consumo no dia a dia de todo mundo, nas suas transações. Então ele vai muito além simplesmente de ser uma opção, um meio de pagamento. Ele tem a ver com esse grande instrumento de gestão dos recursos das famílias, dos indivíduos, o que a gente chama do fluxo de caixa, mas mais do que nunca ele tem um papel grande de gerar essa inclusão ao consumo. O cartão, sem dúvida nenhuma, é o maior instrumento de inclusão financeira e de bancarização do país. No passado, as pessoas procuravam os bancos com o intuito de abrir contas correntes e iniciar o seu processo de bancarização, ter acesso a um talão de cheque e eventualmente se iniciar no consumo. Hoje em dia, o consumidor procura os bancos porque ele quer um meio de pagamento. A gente olha o relacionamento do consumidor, né, seja com bancos, seja depois no segundo momento com as fintechs. Os meios de pagamento, né, sempre foram os produtos que tiveram mais presentes no dia a dia das pessoas que fazem parte do sistema. Por muitas vezes, sem um cartão de crédito, ele não tem acesso a um crédito mais estendido, a uma compra parcelada sem juros, ele não tem acesso até a um aplicativo de mobilidade ou um streaming. Ao longo do tempo, foi se entendendo que o cartão de crédito, por ser um mecanismo extremamente eficiente e seguro, foi se colocando cada vez mais para outros tipos e grupos e segmentos da população. E isso fez com que, ao longo dos anos, pelo menos das últimas 2 décadas, houvesse uma inclusão muito grande, inclusive de segmentos que antes não estavam inseridos do ponto de vista de crédito. Ou seja, a inclusão financeira e inclusive até a própria bancarização, ela se deve muito, especialmente aqui no Brasil, ao cartão de crédito. Os cartões, tanto de crédito como débito, chamados meios eletrônicos de pagamento, eu não tenho dúvida que são um grande elemento para a bancarização e para que, acima de tudo, a gente tenha o fomento do consumo. A gente sai de uma bancarização, olhando para 5, 6 anos atrás, em torno de 30% para algo como quase 80%. Foi através dos cartões de débito e de crédito, a partir das contas de pagamento, a partir das contas digitais, da digitalização da economia. Vejo que a inclusão financeira ela se deu mais recentemente, inclusive, na economia brasileira, muito por conta das aberturas de contas de pagamentos. E as aberturas de contas de pagamentos por meio do ambiente digital, um instrumento chave nesse processo é exatamente o cartão de pagamentos. O cartão de crédito é um elemento muito importante no consumo das famílias. Hoje ele representa aí quase 60% do consumo das famílias vem pelo cartão de crédito. E aí sim, essa combinação entre a possibilidade de alavancar, né, os seus recursos através de um meio de pagamentos, com acesso a um limite de crédito, por exemplo, definitivamente você tem não só a inclusão financeira desse indivíduo e dessa família, mas também você tem, mais do que nunca, uma formalização desse indivíduo na economia como um todo. Hoje parece algo normal. De fato, aqui no Brasil, a gente vê 75% da população com uso habitual de cartões, seja no mundo físico ou online. Se você imaginar que nós vamos fechar 2024 com cerca de 4 trilhões em volume transacionado com cartão, você tem que entender que esses 4 trilhões são obrigatoriamente, sem um centavo de diferença, são investidos no financiamento ao consumo de bens e serviços no país. Os benefícios dessa indústria são grandes para a economia. A questão de apoio, incentivo à formalização da economia, a redução de custos para os comerciantes, segurança e transparência. Quando você consegue fazer com que o consumidor tenha uma experiência super positiva no uso do cartão, seja de débito e crédito, ele aos poucos ele vai mudando a sua cultura, ele vai mudando a sua opinião e ele para de usar o papel moeda. Isso é muito bom para a sociedade, do ponto de vista de rastreabilidade das operações. As operações de cartão de crédito são todas rastreáveis porque são eletrônicas, elas são todas tributáveis porque você tem o reporte
para as secretarias estaduais da Fazenda, além do que tem uma questão de segurança pública. O que a gente fala cartão não é o plástico, né? É o sistema de pagamento que está por trás. O plástico é um device, você pode fazer com celular, com relógio, com qualquer coisa. Essa segurança nesse tipo de transação, esse modelo de pagamento que muda, não interessa a moeda, o país onde você esteja. Quer dizer, essa dinâmica toda, essa construção toda que foi feita ao longo das últimas décadas, né, que é responsável por esse produto que gera benefício para todas as partes, seja governo, sociedade, né, estabelecimentos comerciais e o consumidor. O papel do cartão na formalização da economia, ele tem a ver com alguns componentes, do que a gente já conversou aqui, que é a inclusão, definitivamente, mas é uma inclusão numa transação e num produto ou num conjunto de produtos que tem alta rastreabilidade, o que ajuda muito não só na formalização, mas na transparência, não só de uma, mas de todas as transações, e mais do que nunca nessa relação do comprador com o vendedor. Quando você tinha só dinheiro, você tinha que estar com dinheiro o tempo todo, e você tem a segurança do portador de poder colocar aquilo de forma prática e estar a qualquer momento pronto para fazer um pagamento. Para o estabelecimento, por outro lado, a aceitação do cartão de crédito, seja num físico, seja no universo online, ele traz, primeiro, uma grande capacidade de não perder uma venda, ou seja, porque uma venda perdida é uma venda perdida, você não recupera aquela venda perdida, e em momentos de maior sazonalidade, pior ainda, né? Você tem a segurança do recebimento, uma vez que você tem o cartão é aprovado pelo emissor, o portador chega com aquele cartão para fazer a transação, é aprovado, tem a autorização de aprovação e sai aquele recibo do resultado, o estabelecimento se sente seguro de ter aquele recebimento. A soma desse contexto, sem sombra de dúvida, traz uma formalização segura, consistente e crescente do cartão de crédito na vida das pessoas e dos estabelecimentos comerciais. E no final das contas, o surgimento do cartão e a formação desse ecossistema que eu acabei de descrever, ele tem muito a ver com o sucesso da indústria ao longo dos últimos anos frente ao papel moeda, que não traz nada disso, né? A gente na BEC sempre apoia e incentiva o uso do cartão, mas o uso consciente. Ninguém aposta na indústria em endividamento, aposta-se no uso consciente. E para isso é importante que a gente consiga levar ao portador do cartão, a esses milhões e milhões de brasileiros que possuem um cartão, informações confiáveis de onde ele usa, como ele usa, para que ele possa se educar, né, se preparar. Ele bem utilizado é um excelente instrumento de planejamento financeiro. Faz com que as famílias possam, inclusive, ter um planejamento melhor financeiro, possam se planejar e também realizar compras que eles não realizariam sem o cartão de crédito, por conta até da amplitude de oportunidades que o cartão de crédito oferece, seja com crediário, seja com parcelado com juros, seja com parcelado sem juros. Outro ponto importante do produto cartão é a possibilidade de ele centralizar numa única visão, inclusive, por exemplo, na fatura que ele recebe mensalmente, o acompanhamento de todas as suas despesas. Muitas das instituições que hoje oferecem os cartões, inclusive, elas permitem categorizar essas despesas e permite que, centralizando numa única fatura, o consumidor consiga ter uma ideia muito clara das características do consumo dele, do controle sobre as despesas familiares e aonde ele está alocando e utilizando os principais recursos da renda que ele detém mensalmente. Um instrumento de fidelização e também de retorno ao cliente, porque você tem hoje benefícios extremamente tangíveis, como troca de pontos, acúmulo até mesmo de passagens em programas co-branded com outras empresas, que fazem com que você, ao longo do teu gasto com cartão de crédito, isso retorne para você como benefício. Então
cartão, acho que a gente pode diferenciar em dois. São os benefícios associados a programas de fidelidade, que passam por um consumidor que tem mais capacidade de acúmulo, né? Então eles usam mais o cartão e com o tempo vão acumulando esses benefícios e podem fazer uma troca, né, por benefícios de maior valor agregado, e aquele consumidor que tem um spending menor e eventualmente opta por um produto que dá um cashback, né, que imediatamente ele colhe esse benefício ou no momento da compra, né, depender de como esse cashback é oferecido, ou no pagamento da fatura do cartão. A segurança, ela na verdade, ela é um eixo importante do processo de desenvolvimento e evolução do negócio cartão no Brasil. Nosso grande desafio é como transformar a utilização mais fácil, simples possível para o consumidor e segura ao mesmo tempo. Quando a gente olha a segurança no produto cartão de crédito, dá para olhar por essas duas óticas. O ambiente tecnológico e o ambiente de política, o que o produto permite que outras modalidades de pagamento não permitem. Pensando em tecnologia, a gente evoluiu bastante ao longo do tempo. Acho que a gente foi uma das primeiras indústrias a adotar de forma massiva o uso do chip, que provocou uma redução muito grande nas fraudes no ambiente físico. Basicamente, hoje, o que a gente vê, assim, não necessariamente é relevante a forma como você está utilizando, se é no mundo físico ou no mundo virtual. O que interessa são as características por trás daquela transação, os aspectos comportamentais e toda a inteligência que existe agregada para, no momento da autorização, a gente saber que aquela transação ela é real e o consumidor realmente está solicitando que seja realizado aquele pagamento. A gente usa autenticação comportamental, localização geográfica. Se você estiver fazendo uma transação no seu telefone celular, a gente olha a angulação que você está segurando esse telefone celular, a gente olha se você digita com um dedo, com dois dedos, a gente olha a velocidade que você digita, a gente olha os erros que você normalmente comete. Atualmente, num processo de compra em e-commerce, basicamente não existem dados dos clientes mais. Todos os dados são tokenizados. A gente está falando essencialmente de substituir dados sensíveis por tokens que tornam a transação muito menos vulnerável ao roubo de informação. Um aspecto super importante também é a segurança para o estabelecimento comercial. Uma vez que você inicia um processo de transação, isso passa por algumas camadas que é interessante citar, que a primeira camada é, a partir do momento que essa venda é capturada, chega para o adquirente. Este adquirente é o primeiro que faz uma análise de fraude. A partir daí ele passa isso para o banco emissor e para a própria bandeira. Todos os três fazem uma análise para buscar mitigar sob a maior parte das vezes qualquer tipo de fraude para o estabelecimento comercial. Mas algo que acelerou a adoção da indústria, não só na economia brasileira, mas na economia mundial, foram alguns instrumentos que trazem mais confiabilidade para o sistema. Um deles é o sistema do que a gente chama tradicionalmente na indústria de chargeback, que é a possibilidade, a partir do momento em que você tem uma transação entre um comprador e um vendedor, você assegurar que caso uma das partes não tenha cumprido com um dos combinados, aquela transação seja questionada. E aí daí para frente ela vai ser analisada para ver se realmente houve uma quebra de um determinado acordo e quem foi penalizado nesse acordo vai ser devidamente ressarcido. O produto cartão de crédito é um dos únicos em que a gente consegue proteger o cliente de uma compra que não foi ele que realizou, e ele pode fazer o estorno dessa transação, pedir o estorno dessa transação, ou a gente pode proteger o cliente, inclusive, de uma não entrega do produto pelo varejista, ou de um produto entregue com defeitos. Quando a gente olha para a indústria de cartão, é uma indústria que, por definição, tem uma inovação como pilar, né? Ou seja, a gente vê a indústria de pagamento no Brasil, ela é muito mais evoluída que em outras geografias. Acho que a gente evoluiu bastante quando a gente pensa em pagamentos no mundo físico. O pagamento sem contato tem tido uma adesão enorme junto à população. Ele praticamente já se transformou num comportamento natural de todos os consumidores. O pagamento sem contato, né, para o mercado brasileiro foi uma grande revolução. O próprio mercado
tinha um pouco de desconforto de fazer o pagamento sem contato, né? Mas a gente conseguiu, né, provar para o mercado que é também uma transação muito segura, né? E com aquela combinação matadora que é a segurança com conveniência. Quando a gente pensa em aceitação de forma tradicional, a gente pensa numa maquininha, aquilo é um hardware, né? Você tem que mandar para algum lugar, custa dinheiro para montar aquilo, para dar manutenção. O Tap on Phone é quando a gente transforma um hardware num software. Você deixa de ter uma maquininha e você faz o download dessa maquininha num dispositivo que todo mundo tem hoje, que é o smartphone. E principalmente para aquele microempresário, o empresário autônomo, isso se torna muito mais viável. Tem, por exemplo, para o empreendedor que está vendendo picolé na praia ou que está vendendo qualquer produto na rua, você tem uma simplificação do processo de cobrança sem ter que ficar com vários equipamentos na mão. Ele tem o próprio celular dele, ele consegue resolver esse problema. A gente tem as evoluções mais recentes, como o débito sem senha, como o próprio Click to Pay, que está sendo implementado agora e vai ajudar bastante a experiência de transação no mundo online. E a melhor analogia que eu posso fazer do Click to Pay é como se fosse o pagamento por aproximação do mundo online. A gente aqui está dizendo ao consumidor que quando ele chegar num site para fazer a sua compra, ele não vai ter que digitar mais o número do cartão, o prazo de validade, o código de segurança, ou sequer endereço de cobrança, endereço de entrega. Tudo isto gera menos fricção, mais conveniência e para o lojista mais conversão. E por que eu falo tanto de débito online? Porque a gente realmente precisa de fazer com que esse método de pagamento tenha cada vez mais segurança, agilidade e conveniência. Parece que vem dando certo o nosso esforço como indústria. A gente vê que o débito online cresceu ano contra ano 15,5%. Parece um bom número, mas se a gente comparar com o pré-pandemia, quanto era antes da pandemia e quanto é agora, a gente está falando de um crescimento de 430%. Em comparação, o crédito cresceu 203%. Então, fazer com que toda essa população que não tenha um cartão de crédito possa usar o débito como usa hoje o crédito é uma missão nossa e está muito perto de se consolidar. A gente vê claramente que o pagamento com cartão, ele está se inserindo no nosso dia a dia de uma forma cada vez mais invisível, cada vez mais natural. O cartão vem desenvolvendo um papel muito importante para colaborar para que os pagamentos se tornem algo extremamente transversal na sociedade, algo extremamente simples, seguro, fácil de utilizar e que a pessoa, na verdade, não perca tempo. A mudança conceitual que se trouxe com o avanço da digitalização, principalmente dos e-commerce, dos aplicativos móveis, trouxe também uma facilidade de jornada. Mesmo no meio físico, a gente consegue colocar elementos de segurança e de jornada que facilitam o uso do cartão de crédito. E, obviamente, no meio digital, acompanhando toda a tendência de cada vez mais tornar esse pagamento invisível para o cliente. Cada vez menos a gente pensa no plástico, né, enquanto elemento físico, a gente pensa na credencial de pagamento. Onde essa credencial de pagamento estará? Né? Será o número do plástico? Vai estar provisionado num telefone celular, num smartwatch? Vai estar em alguma outra carteira que vai ser utilizada naquilo que a gente chama de card on file. Isso é uma evolução que vai trazer cada vez mais conveniência ao consumidor e a possibilidade de a gente ter cada vez mais pagamentos invisíveis. É para esse caminho, esse futuro que a gente está evoluindo e evoluindo rápido. A inovação por si só, a tecnologia, ela vai trazer diversas formas de utilização, seja por meio do celular, seja por meio do relógio, seja por meio de qualquer um tipo de device que aquele consumidor queira utilizar. Cada vez mais a invisibilidade da transação, o meio de pagamento, vai ser mais frequente, mas acho que mais do que isso é essa, a possibilidade de deixar o poder cada vez mais na mão do portador e trazer esses grandes ativos da indústria, conveniência, rapidez e segurança, cada vez mais disponíveis.